Você sabia que Deus não era a favor do templo de Jerusalém? Isso mesmo, vamos conferir aqui. Dá uma conferida em Malaquias e você vai ver assim, Deus dizendo o seguinte: quem dera alguém fechasse as portas desse templo. Você já leu isso? Em Isaías capítulo 1, Deus fala o seguinte: vocês vão ao templo e me adoram, mas quem requereu isso de vós? Quem pediu isso para vocês? Vocês sabem que quando vocês estão no templo e levantam as mãos e me adoram, eu escondo o rosto de vós? Então, quem pediu para vocês fazer o sacrifício, as cerimônias, os rituais? Dá uma lida lá em Isaías capítulo 1. Jeremias também vai falar, vários profetas vão falar isso aí. Deus, ele não gostava do templo e do que se fazia no templo. Ele permitiu que o templo fosse construído, sim, mas isso é uma outra história, não é história para este momento. Dá uma olhada aqui. Salomão está lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6, o seguinte: eu vou edificar uma casa para Deus, e a casa vai ser grande, vai ser uma casa grande, mas como Deus poderia caber numa casa? Ele diz assim: se os céus não podem conter Deus, e os céus dos céus não podem contê-lo, como ele caberia numa casa? Como uma casa pode conter Deus? Mas a cabeça do crente, a placa, a denominação, a construção, o lugar que ele frequenta é que é a casa de Deus, entende? Dá uma conferida nesses textos aí que eu estou te falando, ainda fica pior. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 47 e 48, Lucas vai dizer assim: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso não entra na cabeça de crente. Ainda em Atos, agora 17, 24, Lucas vai dizer o seguinte: Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas, ok? 1 Pedro capítulo 5 vai dizer que a casa de Deus sou eu e você, é feita de pedras vivas, não de tijolos e de pedras, mas pedras que vivem. E ele fala: a casa feita de pedras vivas que sois vós. Então, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 6, vai dizer a mesma coisa: a casa de Deus, a qual somos nós. E 1 Coríntios 6, 19, vai dizer o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Entende? Então tem uma verdadeira veneração, uma verdadeira idolatria com o lugar que se frequenta, com a placa, a denominação, o CNPJ. E a pessoa pode ter fé em Cristo, pode ter amor ao próximo, ele pode praticar o Evangelho, ele pode continuar orando, jejuando, entende? Ele pode continuar meditando na palavra de Deus e espalhando o bom Evangelho de Cristo. Se ele não frequenta uma casa feita por mãos de homens, ele é chamado de desigrejado, entende? É um desigrejado, porque tem que frequentar. Volto a dizer, eu sou contra alguém frequentar algum lugar? De jeito nenhum. O problema é esse, gente. Só tem engano, farsa, manipulação, extorsão de todos os tipos, hipocrisia, ok? Se você achar um lugar que ensina o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, e que não tenha essas coisas, eu até te aconselho, frequente mesmo. Você vai precisar de frequentar esse lugar. O problema é que 99,9% das denominações não vivem um verdadeiro evangelho, ok? Como que você vai frequentar? Se está cheio de engano, de manipulação, de farsa, de hipocrisia, de extorsão, de ensinamentos distorcidos do evangelho, de falta de entendimento do evangelho verdadeiro. Como que você vai frequentar um lugar desse? E aí eles chamam de desigrejado. Comecem a ensinar o evangelho verdadeiro, comecem a parar com esses enganos, essas farsas, essas manipulações, essas hipocrisias. Quem sabe aqueles que vocês chamam de desigrejados voltam a frequentar o lugar em que vocês estão, entende? Eu mesmo, preste atenção, eu tenho um lugar, vou falar a palavra que vocês gostam: igreja. Eu tenho uma igreja onde eu frequento, de encontro com pessoas 2, 3 vezes por semana. Nós estamos ali, entende? Adorando, cantando junto e ouvindo a pregação junto, entende? Sem as extorsões, sem obrigação nenhuma. Tá joia? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.